paz do Senhor, sejam bem-vindos ao meu canal Transformando Vidas. Hoje vamos falar sobre respostas. Todos nós precisamos de respostas para a nossa vida. Tem muitas pessoas passando por dificuldades e não sabem como resolver. Eles pedem uma resposta de Deus. E muitas das vezes as pessoas pensam que Deus não está respondendo, mas Ele está respondendo sim. Ele fala conosco todos os dias. Mas às vezes a gente está tão ocupada com coisas do mundo ou com outras coisas que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala assim, todos os dias. Ele fala sempre, Ele dá resposta. Ele pode falar através de sonhos, através da palavra dele, a Bíblia. Ele pode falar através de outras pessoas, às vezes através de um louvor, através da natureza. Tem várias formas que ele fala. Mas muitas das vezes as pessoas querem resposta de outras pessoas, querem fazer igual aos outros, né? Aí eles não prestam atenção naquilo que Deus está falando. Porque o ser humano, várias vezes, quer tudo de graça, né? Eles querem tudo fácil, mas no reino de Deus não funciona assim. Deus quer te dar uma resposta, Ele quer resolver o seu problema, mas Ele também quer que a gente preste atenção naquilo que Ele fala para nós. E para receber as coisas de Deus, às vezes precisa de um sacrifício, porque nada é de graça. Até a salvação não é de graça, porque para receber a salvação de Deus, a gente tem que entregar a nossa vida, né? Não é de graça. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. Mas muitas vezes as pessoas querem as coisas de graça, mas para receber as coisas tem que sacrificar. Imagina as coisas de Deus, as coisas mais profundas de Deus, os mistérios de Deus. Aí sim, você tem que sacrificar para receber. Na Bíblia, podemos ver o exemplo de várias pessoas que sacrificaram uma parte da vida deles, ou sacrificaram alguma coisa e receberam as bênçãos de Deus, os mistérios de Deus, as coisas profundas de Deus. Eu posso citar aqui alguns nomes. Vamos pensar em Salomão. Vamos pensar em José. Vamos pensar em Daniel, Esther e muitos outros na Bíblia. Mas hoje, neste vídeo, eu quero falar sobre Daniel. Daniel, vamos ler a história dele e vamos ver o que ele sacrificou e o que ele recebeu de Deus. Então, às vezes, quando você pede alguma coisa a Deus, você tem que ver também o que eu quero sacrificar para receber aquela coisa. Vamos ler aqui na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, né? Nós vamos ler tudo. Você pode ler tudo, mas eu vou ler alguns versículos. O primeiro versículo de Daniel diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 3. Diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então podemos ver aqui que foram levados cativos, né? Daniel, deixa eu ler aqui versículo 6 para poder continuar, versículo 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E versículo 7, podemos ver que o nome deles foi mudado para Daniel. O nome dele foi mudado para Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. O nome deles foi mudado. E versículo 8 fala assim: e Daniel assentou no seu coração
não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Se a gente acompanhar essa história, podemos ver que Daniel e os amigos dele foram levados cativos, né, pelo rei. Eles foram para outro reino. E chegaram lá, né, e aí, como eu li aqui em versículo 5, o rei determinou a ração de cada dia deles, o que era para comer. Aí podemos imaginar que no palácio do rei tinha um banquete tão lindo, né, com tudo de bom, né? Mas em versículo 8 podemos ver que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, com a comida do rei. Quer dizer que Daniel não quis comer a comida do rei. E por quê? Porque o Daniel e o povo dele, eles serviam a Deus, o Deus Todo-Poderoso de Israel. E o rei Xerolaqui, né, esse nome difícil, o rei Nabucodonosor, né, um nome bem complicado, mas tudo bem, ele servia a outros deuses. Quer dizer que Daniel, mesmo sendo, como eu li em versículo 3, da linhagem real e dos nobres, ele servia a Deus. Ele é um jovem, servindo a Deus. E ele colocava Deus no primeiro lugar da vida dele. Por isso que ele falou, eu não vou me contaminar com a comida do rei. Um exemplo para nós. Jovem, qualquer pessoa, se você serve a Deus, você serve a Deus. Não importa onde você está. Se você está na Babilônia, se você está em outro lugar, se você está só, você serve a Deus. Deus tem o primeiro lugar na sua vida. Então, vamos honrar a Deus. Então, podemos ver nessa história, em versículo 10, que ele falou, não, eu não vou me contaminar com essa comida do rei, eu vou fazer do jeito para honrar meu Deus. E podemos ver em versículo 12, que ele falou, né, para o chefe, vamos experimentar, vamos fazer um teste, durante 10 dias queremos comer só legumes e beber só água. E assim fizeram. E depois dos 10 dias, eles eram mais bonitos, né, e mais fortes, eles eram mais... aqui na Bíblia fala em versículo 12, deixa eu ler aqui para vocês, diz assim, 13, né? Sim. Então se fez diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E versículo 15. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Então podemos ver que esse Daniel e amigos deles, que serviam a Deus e honravam a Deus, colocavam Deus no primeiro lugar na vida deles, eles não comeram da comida do rei, mas comeram só legumes e tomaram água. O que a gente aprende aqui? Duas coisas. Primeiro, honrar a Deus, não importa onde você esteja. E a segunda coisa é que eles jejuaram, né? Imagina, um banquete com tudo de bom. Aí você prefere comer só legumes e tomar água. É jejum, né? E vamos ver em versículo 17, porque isso que eu quero mostrar para vocês, a resposta que a gente quer receber de Deus. Vamos ver o que aconteceu. Em versículo 17, diz assim, ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Olha aqui a nossa resposta. O que eu devo fazer para receber tudo isso que eles receberam? Jejuar. Comer só legumes, tomar água. Uma forma de jejuar. E o resultado é que eles receberam conhecimento, inteligência, sabedoria. Né? E Daniel também entendimento em toda a visão e sonhos. Quer dizer, como eu falei muitas das vezes, como eu falei várias vezes,
Todas as respostas para a nossa vida estão na Bíblia, na Palavra de Deus. Essa Bíblia, essa Palavra de Deus, é o manual para a nossa vida. Tudo que você precisa, as respostas que a gente precisa está aqui nessa palavra. A única coisa que a gente tem que fazer é sacrificar alguma coisa. Sacrificar tempo para receber, para ler a Bíblia e receber as respostas. Ou até sacrificar coisas gostosas, como a comida do banquete do rei, né? E comer só jejuar, comer só legumes, beber só água, uma forma de jejuar, para receber uma resposta de Deus, ou alguma coisa de Deus. Amém? Então, acredito que vocês aprenderam aqui nesse vídeo como você pode receber a resposta de Deus, porque Deus está sempre respondendo, mas a gente não quer sacrificar o nosso tempo ou outra coisa na nossa vida para receber essa resposta. Então, agradeço pela sua atenção e que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.